busca pela compreensão melhor do ser, usamos existências tantas pra vencer a indiferença em nossa consciência. Somos aprendizes dentro da lição, cada um tem seu caminho, a sua missão, seu compromisso, seu crescimento. Vai, alma viajante, sublima teu caminho, as luzes do saber. Vai, és filha de Deus, que sempre está contigo, pelando os passos teus. Na busca pela compreensão melhor do ser, usamos existências tantas pra vencer a indiferença em nossa consciência. Somos aprendizes dentro da lição, cada um tem seu caminho, a sua missão, seu compromisso, seu crescimento. Vai, alma viajante, sublima teu caminho, as luzes do saber. Vai, és filha de Deus, que sempre está contigo, os passos teus. Vai, alma viajante, sublima teu caminho, as luzes do saber. Vai, és filha de Deus, que sempre está contigo, passos seus. Boa noite, sejam todos bem-vindos, amigos, internautas. Hoje nos reunimos para mais um encontro, onde vamos falar sobre uma personalidade muito importante, através da União Municipal de Cachoeirinha. Hoje nós vamos falar sobre Edivaldo Pereira Franco, um irmão fantástico. Como não gostar de falar de uma personalidade tão importante que nos traz grandes conhecimentos? Edivaldo, uma figura que nos traz vários livros, vários ensinamentos. Eu gostaria de apresentar a nossa irmã, Carol, que é da Casa Espírita Vinha de Luz. Gostaria que ela pudesse trazer aí as suas boas-vindas. Boa noite, Rô. Eu sou a Carol, então, né? A gente atua na Sociedade Espírita Vinha de Luz, aqui em Cachoeirinha, e estamos hoje, então, mais um trabalho da nossa União Municipal Espírita de Cachoeirinha, né? Trabalhando mais uma personalidade aí do cristianismo e do espiritismo, né? O nosso querido Edivaldo. É isso aí, Carol. Muito obrigada pela tua presença aqui nesse encontro que
nos enriquece, onde nos faz também trazer bastante informação sobre esse irmão maravilhoso. Mas eu gostaria de convidar todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa noite, aonde nós podemos fazer a nossa prece de abertura, onde nós podemos nos conectar com esses bons amigos, buscando sempre, através dessa luz maravilhosa, que possamos ser intuídas, amparadas, que o ensinamento de hoje, através desse irmão Divaldo, possa nos mostrar o caminho do amor, da verdade, da verdadeira caridade. Que os nossos irmãos possam adentrar em todos os lares, levando sempre um pontinho de luz para este momento que vivenciamos tão difícil. Obrigada, Senhor, por esta grande oportunidade de nos reunirmos nesta noite. Que a nossa irmã Carol também possa se sentir amparada por esses bons amigos de amor e paz. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Como não se sentir emocionada, né? Quando a gente escolhe falar um assunto tão importante na nossa vida, né? Divaldo, essa figura fantástica, esse irmão que nasceu em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia. No decorrer desses anos, eu pude observar e aprender com Divaldo, através dos livros que ele cada ano, ele nos deixa grandes ensinamentos, um legado fantástico, onde a gente pode buscar grandes conhecimentos dessa doutrina espírita. Divaldo é considerado, né, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita da atualidade. Ele atende diariamente cerca de 6.000 pessoas, né? Então, imagina, é um trabalho fantástico. E ele também abriga mais de 3.000, né, 1.000 crianças na Mansão do Caminho. E muitas delas foram registradas como filhos, né, do Divaldo. Ele, atualmente, ele tem mais de 250 livros psicografados. Muito mais, né? E toda venda feita desses livros, elas são revertidas a instituições, né? Uma forma de poder ajudar não só a Mansão do Caminho, como outras casas que necessitam, né, de ajuda. Divaldo, quando a gente fala nele, a gente tem aquela curiosidade de saber como que iniciou, como que ele descobriu que ele tinha a mediunidade, né? Assim como nós, muitas vezes também nos deparamos com a curiosidade de muitas pessoas quando ingressam à doutrina espírita. Então, Divaldo, quando lá na infância dele, ele tem um problema no físico. E ele é levado através de uma irmã a uma casa espírita. E lá foi relatado que ele estava sendo obsediado pelo irmão que tinha falecido. Então ali ele descobre que ele tem também uma grande missão com a doutrina espírita. Ele passa a entender e compreender muitas coisas que ele, na infância dele, ele via, mas muitas pessoas não entendiam, como a mãe dele, quando ele conseguiu visualizar a avó dele, né, que a avó dele veio se comunicar com ele, e ele chama a mãe, porque tinha uma senhora que queria conversar. E a mãe não acreditou, disse que a avó dele já tinha morrido há não sei quantos anos, né? E ali, só que a mãe dele ficou preocupada com
com aquela atitude dele, porque ele não conhecia a avó dele, mas ele descreve exatamente como era a avó. Então, no decorrer do tempo, a mãe dele pôde observar que ele tinha algumas atitudes que não eram normal para um menino, né? Ele já conseguia ver, ele conseguia curar até algumas pessoas, ele conseguia relatar algumas coisas que aconteciam na vida daquelas pessoas que estavam passando algumas dificuldades. Numa certa época, ele, quando na adolescência dele, ele foi procurar Chico, né? E Chico, ele tinha curiosidade de saber, por ele já ter alguns dons, ele tinha curiosidade de saber quem era esse mentor, que, né, como todo mundo dizia que a gente tinha um mentor, então ele tinha curiosidade de saber quem era esse mentor. E Chico relata para ele que ele dissesse que o mentor dele era Jesus, que naquele momento ele tinha que fazer um trabalho voltado em nome de Jesus. Ele quis dizer que não era tão importante para ele saber quem era o nome do mentor ou da mentora. E ele não gostou daquela atitude do Chico, porque Jesus todo mundo tinha como mentor. E ele queria algo mais, ele estava tão empolgado com todo aquele conhecimento, e Chico sempre tentava passar para ele que ele tinha que buscar bastante conhecimento, estudar bastante, né, se preparar, porque ele tinha que ser uma grande luz, né, que cada um estaria em pontos diferentes, que Divaldo tinha uma grande missão a ser cumprida aqui na Terra com muitas pessoas. E eu gostaria muito que a nossa irmã Carol falasse um pouquinho sobre o Divaldo, porque é tão importante essa dinâmica, né, Carol? A gente falar um pouquinho desse irmão que nos ensina tanto, principalmente hoje, né, em 2021, a gente faz uma retrospectiva, a gente vê, assim, quanta coisa que ele já nos trouxe e que hoje está nos servindo como base, né? Eu gostaria que tu compartilhasse conosco um pouquinho. Com certeza, né, Rô? Esse espírito, né, com essa grande missão, que esse mês, né, completou seus 94 anos, trabalhando, né, segue trabalhando, segue servindo a Jesus, né? E tu trouxe aí alguns pontos que a gente pode refletir um pouquinho, né? Primeiro, tu comentou a questão da grande obra assistencial que ele tem, né, lá na Mansão do Caminho. Quantos espíritos passaram por Divaldo, receberam o seu carinho, a sua atenção, né, e se tornaram, né, homens de bem, né, por passar a conviver, né, nesse ambiente salutar, onde ele proporciona a educação, a saúde a essas crianças, né. Então, um trabalho belíssimo, assim, de uma alma nobre, né, que vem com uma grande missão realmente e que segue servindo na sua grande missão, né? E aí tu fala também da mentora, né, que é a nossa querida Joana de Ângeles, e quando tu cita essa passagem, até Divaldo comenta que esse era um ponto nevrálgico para ele, porque ele tinha curiosidade de saber o nome da sua mentora, né? E Joana demora para se apresentar, né? E numa das conversas com Divaldo, ele pergunta por que ela demorou tanto tempo, né, para dar esse nome, para se apresentar e se mostrar a ele, né? E ela diz, né, que não confiava nele, né? Mas não confiava no sentido da maturidade, porque esses espíritos missionários, eles sabem que é preciso que a gente tenha um certo grau de maturidade para poder assumir a nossa tarefa e não desertar, né? Então, essa era a preocupação da Joana ao se demorar a se apresentar ao Divaldo. E quando ela se apresenta, então, ele parece que ele relaxa, né? Ah, agora eu tenho um nome, né? E no início ela se apresenta como Joana, e ele achou tão simples aquilo, e daí ela diz, né? Então me chamo de Joana de Ângeles, né?
E aí ele conhece, né? Ela começa a se apresentar, mostra algumas das suas encarnações para ele, quem era aquele espírito, e ele começa a compreender, né, a grandiosidade desse espírito que trabalhou na codificação espírita, né? Então a gente vai percebendo assim que também a espiritualidade tem um cuidado com a gente, assim, quando nós ingressamos numa tarefa, quando nós temos a nossa missão, porque cada um tem a sua missão, né? Alguns uma Verdade. missão, né? De acordo com o nosso grau evolutivo, nós vamos ter a nossa missão, nós temos, né? E a espiritualidade está conosco, ela é conosco, né? E ela tem esse cuidado com a gente, esse carinho, né? Para que a gente não tropece ali na frente e acabe comprometendo, né? Todo um trabalho que nós alinhamos, né? Na espiritualidade. Então isso chama bastante atenção, né, Rô? É. Inclusive, Carol, é muito importante a gente lembrar que Divaldo ele passou também pelo altos e baixos, vamos dizer assim. No auge, quando ele estava naquele pique, vamos dizer assim, de psicografar, de entrar a psicografia, ela ordena que ele leia, né, o livro, que ele tinha que buscar conhecimento através daquela obra. E ele não gostava de ler. Ele não era uma pessoa totalmente disciplinada naquela época, porque ele recém estava na adolescência dele, né? Entrando, começando a buscar todo esse conhecimento. Então, para ele tudo era novidade. E ele não gostava de ler. E era um livro bem grosso na época. E eles, puxa vida, eu vou ter que ler. E ela disse, vai ter que ler todo esse livro. E ele levou um bom tempo lendo aquele livro. E quando ele termina de ler esse livro, ele deu graças a Deus, né? E ela disse, não, agora tu já leu, agora tu vai estudar o livro. E ele fica chocado, mas como que eu vou ter que estudar? Vai ter que estudar, por quê? Tu tem que prestar bem atenção em tudo que foi colocado ali, como um grande ensinamento. E depois passou aquela outra fase que ele começou a receber muita orientação e ele tinha que psicografar. Então ele teve pilhas e pilhas de psicografia. E ele ainda envaidecido, né? Ele estava empolgado e quando ela disse que tinha acabado as psicografias, então ele achou que ia dali sair um livro, editar um livro, né? E ela repete, agora tu queima todas essas psicografias. Ele ficou em choque. Todo um trabalho em vão. E ela disse, não, você estava sendo treinado. Então eu vejo que hoje nós precisamos usar isso como uma grande base que Divaldo ele foi treinado para que ele não se envaidecesse, não seguisse caminhos errados. Então ele foi muito bem preparado, né? Ele também pensava em ter uma família, casar, ter filhos, e ele não teve. Ele assumiu esse compromisso antes de reencarnar, que ele não ia ter família, que ele não ia ter filhos, porque ele ia ter uma grande família, que seria a mansão do caminho. Então, muitas vezes, nós não entendemos isso, como tu disse, né? A gente é preparado para assumir um grande compromisso quando reencarnamos, mas a gente não lembra, né? E hoje, a gente pode ver que não foi diferente, ele também teve dificuldades na caminhada dele. Muitas, como se nós formos falar aqui sobre a vida de Divaldo, esses 30 minutos para nós é muito pequeno, porque ele tem uma história bonita, uma história de superação, uma história de verdadeira caridade. E eu sei que tu tem mais coisa para falar para nós. Realmente, assim, se a gente for pensar nesses altos e baixos de Divaldo, a gente vai lembrar, né, daquela famosa, vamos dizer assim, companhia que ele teve no início, durante muito tempo, né, que ele denominou Máscara de Ferro, que era uma entidade que ele sentia a presença desde muito novo, que ele comenta até, né, que em certa ocasião ele chegou a quase cometer um suicídio, né, levado por essa influência,
né? E que há tempo, né, amparado pelo seu grande amigo Nilson, né, que foi um grande companheiro de tarefa, de trabalho, né? Então, Nilson acompanhou esse fato e, graças a Deus, tudo acabou bem, né? Nilson orava enquanto a situação ocorria. E então, assim, esse companheiro, né, essa entidade, acompanhou Divaldo durante muito tempo. Então, às vezes a gente pensa assim, mas Divaldo, né? Divaldo também sofreu um processo obsessivo, né? Muito. E graças assim a sua atitude, a sua perseverança, né, o seu testemunho de amor, ele conseguiu reverter aquele adversário num amigo no final, né? Porque Divaldo comenta que durante muitos anos essa entidade o acompanhou tentando fazer com que ele desistisse da sua tarefa, né? E chegou ao ponto de um certo dia uma criança chegar até ele, né? Foi solicitado o socorro de Divaldo para amparar aquela criança que estava numa condição realmente difícil. Ele já estava com 100 vagas na mansão, estava com muita gente, e ele faz aquela reflexão, né, que devemos nós todos fazer, né, o que Jesus faria diante dessa situação. E ele acolhe aquela criança, né. E então, essa entidade se apresenta a Edivaldo dizendo que, a partir dali, ele não mais, né, perseguiria Divaldo, porque aquele espírito que Divaldo estava acolhendo era sua mãe, que voltava à carne numa situação complicada, né. Então, a partir dali, através do seu amor, né, ele acaba transformando esse adversário, né, em alguém que, se naquele momento não podemos dizer assim um grande amigo, né, mas aquilo foi se dissolvendo, né, a ponto daquela obsessão se desfazer. Então a gente vê o exemplo assim de amor, né, dessa obra grandiosa do nosso querido Divaldo. Como não, né? Quem assistiu o filme do Divaldo, eu quando assisti me emocionei bastante, porque ele também foi muito julgado, criticado por várias pessoas, amigos, pela caridade que ele fazia, né? Porque sempre ele dava um jeitinho de ajudar alguém, né? Às vezes não tinha de onde tirar, mas ele sempre acreditava que para tudo tinha solução. E uma das cenas que mais me marcou foi quando ele estava passando na frente de um lugar onde as mulheres se prostituíam, e ele ouviu algum choro, o coração dele dizia que ele tinha que entrar ali, né? E quem estava com ele não aceitou. Como tu, Divaldo, uma pessoa espírita, entrar num lugar tão terrível onde as mulheres se prostituem. E ele disse que o trabalho dele era fazer o bem sem olhar a quem. E quando ele entra nesse local, ele foi tão intuído, Joana de Anjos intuiu ele de ir num cômodo. E ele chegando nesse cômodo, ele se depara com o choro de algumas crianças que estavam embaixo das camas, né, escondidas. E ali ele mostra que o que mais tocou o coração dele, né, que aquelas pessoas que estavam ali com ele não tinha que julgar pelo que as mães estavam fazendo ali para ganhar a vida. O mais importante foi que aquelas mães não abortaram aquelas crianças que estavam ganhando seu dinheiro para manter os filhos de forma errada ou de forma certa, mas aos olhos de Deus, o mais importante é que aquelas mães deram oportunidade para aqueles espíritos também cumprir com a sua missão aqui terrena. Então, olha o grande exemplo que ele deu para aquelas pessoas que estavam iniciando com ele aquela linda caminhada, porque muitas vezes a gente se depara no nosso dia a dia que nós estamos dentro da doutrina, né? Mas não é estar dentro da doutrina, é a doutrina estar dentro de nós. Então, quando a gente passa a entender que quando essa doutrina adentra dentro do nosso coração, a gente passa a ter uma outra visão. E é isso que Divaldo nos mostra, que ele abriu mão de muita coisa, porque o coração dele foi maior do que tudo, ele conseguia
transbordar amor. E consegue até hoje, com 90 e poucos anos de idade, né? Passou por muitas dificuldades, recentemente esteve doente também, né? Se recuperou e está ali ativa, né? Trabalhando, escrevendo os livros dele, palestrando, cuidando daquela família. Então, o que falar, né? Como tu falar mal de alguém, né, Carol? Não tem como. A obra fala por si, né? É pelas obras Isso. que a gente conhece, né? O verdadeiro cristão. Isso E aí. me faz lembrar tudo isso que tu falou em relação à caridade, né? São muitos exemplos conhecidos, e talvez a gente vá trazer aqui as pessoas, a maioria já conheçam, mas é que vale a reflexão, né, Rô? Se a gente for lembrar daquela passagem também de Divaldo do Suicida do Trem, né? Nos faz refletir muito sobre a caridade. Porque, primeiro, é alguém que se suicidou nos trilhos de um trem que ele não conhecia, mas que ele se tocou de compaixão, né? Ele sabia, ouviu a história, tocou muito, ele disse que tocou muito o coração dele, e olha o exemplo que nós temos, ele tinha uma cadernetinha onde ele anotava as pessoas por quem ele orava de madrugada, Que né? lindo, né? É Nossa, lindo é isso, lindo. né? Então, durante mais de 15 anos, ele orou por aquele espírito, né? Sempre pedindo a Deus e dizendo que talvez ele não quisesse cometer aquele ato, que a pessoa realmente ela deve estar muito fora de si para cometer um ato desses, né? Até que chega o dia em que esse espírito se apresenta para Divaldo numa situação em que Divaldo estava muito triste, né? Estava choroso. E um dia que Divaldo diz que foi muito difícil para ele, e esse espírito se apresenta para ele dizendo para que ele não sofresse, né? E aí ele conta a história, a sua história, e diz que Divaldo foi a única pessoa que orou por ele, sem nem tê-lo conhecido, né, enquanto encarnado, né? Então isso faz a gente refletir sobre o poder da prece, né? Como a gente pode auxiliar através da prece. Às vezes a gente pensa, mas eu não posso fazer nada, né? A gente pode fazer muito através da prece, né? Conquistar amigos, né, espirituais, nos aproximar da espiritualidade benfeitora, auxiliar aqueles irmãos necessitados, né? E uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem é que o Espírito diz para Divaldo que esses espíritos sofredores por quem ele orava, né, que estão sempre sofrendo, que não encontram a alegria, muitas vezes pelas dores morais que carregam, por atos que cometeram, né, que Divaldo não ficasse triste, porque Divaldo era a luz para eles, era a alegria deles, Isso né, é que verdade. Divaldo não tinha o direito de sofrer, né. Então a gente vê assim como esses espíritos eles têm essa missão, né, grandiosa assim, de carregar. Sabe, Carol, que ele, depois de muito tempo, ele foi entender uma frase que Joana passou para ele, até para que ele não sofresse tanto, né? Que ele se conformasse, que cada um tem a sua dor, tem a sua cruz, né? E aí Joana diz para ele que quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Que lindo, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Então, e tem outra, eu uso muito essa frase que Joana também diz, que a gente, como conversa com muitas pessoas, as pessoas dizem assim, nossa, eu me sinto tão solitária sozinha, né? E Joana sempre diz, né? Não existe pessoa solitária quando ela passa a entender que tu é capaz de ser solidário. E é o que Divaldo sempre foi, solidário. Porque quando tu é solidário, tu te ocupa. Tu deixa de estar solitário, tu deixa de pensar coisas pequenas, tu passa a pensar coisas grandes. E Divaldo te ensina a pensar grande, te ensina a olhar para frente, né? Te motivar. Então, a gente hoje tem uma ferramenta maravilhosa, que é essa internet, onde a gente pode se reunir, falar, estudar,
buscar assuntos construtivos, trazer livros que tu entra aí em PDF para poder ler, buscar conhecimento, né? Porque quanto mais conhecimento tu busca, tu consegue trabalhar lá no teu subconsciente aquilo que te incomoda, né? Porque Divaldo nos diz, como ele também deu como exemplo, que tudo tem o seu momento, né? Até tu atingir a tua maturidade. Quando tu passa a ter essa maturidade, tu passa a entender que fazer o bem sem olhar aqui, né? Como o É Divaldo verdade. fazia. Ele tinha caderneta, tomava nota dos nomes, não sabia nem quem era, mas estava orando, acreditando que aquele espírito ou aquele encarnado precisa de um pontinho de luz, né? Todos nós precisamos. Inclusive, nesse último livro dele, que ele publicou, fala muito sobre esse pontinho de luz, né? Tudo que nós estamos vivenciando hoje, ele já falava há 5, 6 anos atrás, né? Através de Manuel Filomeno, ele falava muito sobre doenças, sobre pessoas com problemas de depressão, né? Doenças que a medicina não ia conseguir resolver. Então, eu acho que nós temos que aproveitar, né? Saber buscar essa força. Não é fácil não a caminhada, sabe, Carol? Mas não é difícil. É Quando tu verdade. passa a entender, né? A gente tem exemplos não só de Divaldo, de outros irmãos que trabalham na doutrina assim, ó, sem esperar nada em troca. E às vezes a gente reclama de uma coisinha tão simples, né? Às vezes a É gente inventa verdade. desculpa. Então vamos aproveitar, né, esses É, encontros. e a gente vê, né, Rô, através dessa. São várias frentes, né, que Divaldo atua. Falamos da Mansão do Caminho, né, toda essa obra assistencial que ele tem, e a mediunidade, né, essa grande missão que ele nos, como tu disse, né, continua escrevendo, mesmo aos 94 anos, continua trazendo para nós informações, e essa última obra, né, no rumo do mundo de regeneração, falando dessa grande transição que nós estamos vivendo através da pandemia, né, que nós não devemos nos desesperar, nos apavorar, que isso é um processo natural, né, e a gente deixa aqui o convite para os nossos irmãos que não leram essa obra ainda, que se aprofundem, porque é uma obra que traz grandes reflexões para nós, não só a respeito da pandemia, mas desse grande processo que está ocorrendo no nosso planeta, esse aí mesmo. Fazendo propaganda aqui. E também Maravilhoso. fala da mediunidade, né? Dessa grande missão e como nós devemos nos portar, né? Os médiums, né? O compromisso, a responsabilidade. Então, trazendo para nós esse alerta aí nesses momentos aí de transição que estamos vivenciando. Inclusive, pode falar. só para, assim, ele faz uma colocação, sabe, Carol, que eu acho, assim, ó, muito importante. Eu não gosto de usar esse termo obsessores, eu gosto de usar menos esclarecidos, né? Nós temos que ter muito cuidado com as nossas mentes, porque esses irmãos menos esclarecidos precisam dessas mentes vazias, né? Então ele fala no livro que a espiritualidade, os amigos estão trabalhando em nosso benefício, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Através da oração, buscar o equilíbrio, ler um bom livro, como esse livro que esclarece muito, que é muito importante, né? A gente buscar informação, como saber lidar com o desconhecido. E o trabalho, né, Rô? Ocupar, né, as nossas horas, evitarmos a hora vazia, a ociosidade, né? Isso mesmo. Sermos úteis. Tão importante, sermos criativos. A gente veio com uma mente tão inteligente, eu sempre digo isso. A gente às vezes tem que deixar de se vitimizar e colocar em ação, junto com esses bons amigos, é fechar aquele guarda-sol, que às vezes a gente abre um guarda-sol
e não permite que essa conexão seja plena com esses bons amigos. Então, o culpado somos nós. Então, nós temos que parar e pensar assim, como se conectar com esses bons amigos? Para que a gente também possa ser intuído e preencher, às vezes, essas lacunas, né? É onde a gente... É normal a gente ter medo, insegurança, mas se ocupar. Opa, o que eu gosto mais de fazer? Cuidar da casa, mexer nas plantas, mexer no meu grupo, na minha página, né, onde eu tenho, estudar, colocar, usar as ferramentas que existem hoje virtualmente, né, que são, eu digo que é fantástico, mas usar corretamente, né, Com certeza. saber amparar, né, ajudar, levar uma palavra, se não consegue levar algo bom, se silencia, mas aprenda a vibrar dentro do amor, né, inclusive, tu vai querer fazer mais alguma colocação sobre Não, Edivaldo, eu acho amor? até que nós estamos chegando no nosso tempo, né? Então, eu gostaria muito aqui de compartilhar com os amigos, né? Hoje nós perdemos uma irmã muito especial, que é Sueli, né? Caldas Schubert, que também deixa um legado lindo sobre a mediunidade. Quem não conhece, vai na internet. Ela deixou assim, ó, livros maravilhosos sobre mediunidade. Ela trabalhava muito com sobre os obsessores, né? Ela traz grandes ensinamentos. Ô, E eu Rô, gostaria de... só aproveitando essa tua colocação, e foi a Sueli que escreveu a obra sobre Edivaldo, né? O Semeador de ver, né? Estrelas. Isso mesmo, que é lindo, lindo, lindo. É. Quem puder dar uma lidinha lá na internet. E eu gostaria muito de deixar aqui algo que ela tinha como um mantra, um mantrinha todo dia, porque quem conhece a história dela sabe que também não foi fácil, ela foi muito também atacada, né? E ela nunca desistiu, ela também tinha altos e baixos, e ela sempre usava todo dia um mantrinha. A gente tem que ter um mantra para a gente poder se manter firme, né? E continuar nessa doutrina maravilhosa. Então ela usava todo dia essas palavrinhas: amar, trabalhar, esperar e perdoar. Então, o nosso agradecimento, a nossa gratidão por tudo que ela nos deixou, que foi um grande ensinamento de como nos conhecer, como nos amar e como nos perdoar. A nossa gratidão, que aonde ela estiver, neste momento, ela possa estar sendo muito bem amparada pelos bons amigos. Em nome, eu acho que de todas as casas espíritas, a nossa gratidão. Uma grande trabalhadora também, com uma grande missão. Cumpriu a sua tarefa, né, Rô? Verdade. Então, que ela receba o nosso carinho, o nosso abraço fraterno. Com certeza ela está sendo assistida nesse momento, né? Por tudo que realizou aqui, por tudo que deixou, por toda a sua obra grandiosa. Isso. Não tem como não se emocionar, né? É. Então, Rô, eu acho que a gente está chegando no final aqui. Não sei se tu tem mais alguma coisa para colocar. Não, acho que o nosso encontro foi bem satisfatório, né? A minha gratidão por esta oportunidade, por esta emoção, e muito obrigada por poder estar aqui contigo nesta noite. Ai, Rô, eu que agradeço a parceria, né? A gente se conheceu há pouco, né? Mas agradeço de coração, assim, Obrigada. foi muito bom te conhecer e que a gente possa estreitar cada vez mais esses laços aí no trabalho da doutrina, né? Chegou mesmo. Muito obrigada por estar contigo. Obrigadão, e a gente agradece também a companhia, a presença, né, de todos aqueles que estão nos acompanhando, né, que vão nos Isso. acompanhar. E convidamos a todos, então, nesse momento, para fazer a nossa prece de gratidão e de encerramento dessa atividade. Elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, te dizemos, Senhor, obrigada. Obrigada por esses momentos, por essa oportunidade,
por tudo que tem nos concedido, pelo trabalho, que possamos seguir amparados nos ensinamentos de Jesus, no conhecimento espírita, seguir a nossa trajetória, buscando sempre levar o que temos de melhor, desenvolvendo a cada dia as nossas potencialidades da alma, as nossas virtudes, que possamos, através dos exemplos do nosso Mestre Maior, buscar cada vez mais servir e assim, sendo solidários a todos aqueles que caminham ao nosso lado, possamos caminhar em tua direção. Obrigada, Senhor, nos abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja. Desejo uma linda noite a todos. Muito obrigada.